Olá, tudo bem? Eu sou o Jeff, o seu professor de língua portuguesa. E hoje eu estou aqui para te ajudar a compreender o advérbio. O que é o advérbio? O advérbio é uma palavra que expressa uma circunstância. O que é que eu quero dizer com isso? Bem, o advérbio é uma palavra que exprime a ideia de lugar, tempo, negação, dúvida, intensidade, afirmação ou modo, ou seja, estabelece uma circunstância em que os eventos acontecem. Por isso os advérbios são tão comuns nas notícias. Afinal, como vocês podem perceber, por essas palavras aqui destacadas em verde, as notícias trabalham também com as circunstâncias em que os fatos ocorrem. Muito bem. Para que fique mais claro, eu vou trabalhar aqui com alguns exemplos e vou pedir que vocês me ajudem a classificar as palavras destacadas em alguma dessas ideias. Logo no primeiro exemplo, logo na nossa primeira frase, eu trouxe para vocês, eu destaco para vocês, dois advérbios. Leia comigo essa frase e tente compreender qual é a circunstância expressa por cada um desses dois advérbios destacados. Não há escola perto de casa. Não há escola perto de casa. Primeiro, o não. Não é uma palavra, um advérbio que indica o quê? Esse não indica uma negação, certo? Uma negação. E depois, perto. Algo estar perto ou longe indica o quê? Indica uma ideia de lugar, certo? Perto de casa. Portanto, a ideia de lugar. E assim nós classificamos nossos primeiros dois advérbios. Próxima frase. Esse telescópio permite a visualização de objetos muito distantes da Terra. Muito distantes. Eles não são apenas distantes, são muito distantes. Note que essa palavra intensifica o adjetivo, torna o adjetivo ainda mais forte. Por isso, nós dizemos que é um advérbio de intensidade. Segunda frase. Um ano-luz equivale a aproximadamente 9,5 trilhões de quilômetros. 9 trilhões e meio de quilômetros. Aproximadamente, de forma aproximada, de modo aproximado. Por isso nós dizemos que se trata de um advérbio de modo. Tudo bem? Bom, agora que você já aprendeu o básico, eu quero conversar com você sobre a locução adverbial. A locução adverbial acontece quando nós temos duas, três, quatro ou mais palavras que juntas funcionam como se fossem um advérbio. Ou seja, duas palavras que juntas exprimem a ideia de tempo. Duas palavras que juntas exprimem uma ideia de lugar. Tudo bem? Exprimem, portanto, uma circunstância. Para que fique mais claro, trouxe para vocês aqui duas frases, dois exemplos, e eu quero que vocês leiam esses exemplos com calma e me ajudem a perceber que circunstâncias são essas. Primeira frase. Meu avô gosta de caminhar pela manhã. Manhã, um período do dia, portanto, nesse caso, a nossa locução adverbial, ou seja, essas duas palavrinhas aqui juntas, expressam uma ideia, funcionam como se fosse um advérbio de tempo. E no segundo caso, com certeza todos os alunos serão aprovados. E eu espero, sinceramente, que você e todos os seus amigos sejam, sim, aprovados com nota 10. Com certeza. Ora, essas duas palavras juntas exprimem uma ideia do quê? De segurança, de afirmação. É, portanto, uma locução adverbial de afirmação. Muito bem. Essa notícia aparece no seu livro didático. Estudante de 8 anos desmaia de fome durante aula em escola do Distrito Federal. Eu quero que nós nos concentremos em um parágrafo, em um trecho dessa notícia. E conforme eu leio esse parágrafo, eu quero que vocês tentem descobrir quais são os advérbios, as locuções adverbiais e outras expressões que indicam aí uma circunstância. Tudo bem?
O estudante mora com a família em um empreendimento do Minha Casa, Minha Vida e, assim como outras 250 crianças, precisa se deslocar por 30 quilômetros para frequentar as aulas, já que não há escola perto de casa. As atividades começam à tarde, mas as crianças saem de casa por volta das 11 horas para chegar a tempo. A escola não oferece almoço. Aqui nós temos várias circunstâncias, vários advérbios, várias locuções adverbiais e também expressões como em um empreendimento que indicam, nesse caso, um lugar e, portanto, funcionam como um advérbio. Perceba que muitas vezes o advérbio se associa, se relaciona com o verbo. Por exemplo, se deslocar por 30 quilômetros. 30 quilômetros é a distância que deve ser percorrida, que deve ser deslocada, né? Ou então, não há escola, né? Esse não nega o verbo haver. Muitas vezes, portanto, o advérbio acrescenta uma circunstância ao verbo, tá? Esse é um dos papéis do advérbio, né? Acrescentar uma circunstância ao verbo, ou então intensificar um adjetivo. Tudo bem, gente? Tranquilos? Para que nós concluamos, então, a nossa aula, vamos classificar agora cada uma dessas expressões segundo as ideias que elas passam. Tá? Qualquer coisa você pausa, anota, tá certo? Para que a gente consiga, então, revisar esse conteúdo. Em um empreendimento, ideia de lugar. Assim, dessa forma, desse modo, advérbio de modo. Por 30 quilômetros de distância, portanto, lugar. Não, vocês já sabem, não é um advérbio de negação. Perto, algo estar perto ou longe, ideia de lugar. À tarde, pela manhã, à tarde, à noite, exprime a ideia de tempo. De casa, casa, lugar. Por volta das 11 horas, 11 horas, tempo. Há tempo, bom, aqui a palavra está na própria expressão, não tem nem como errar, indica tempo também. E por fim, o não, mais uma vez, a gente já viu, inclusive aqui mesmo, o não indica uma negação. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, você pode, claro, né, sempre consultar o nosso material, consultar o livro didático, ou então pausar esse vídeo, fazer as devidas anotações, assistir mais uma vez. Agora que nós já estudamos o advérbio, eu peço que você resolva as atividades, os exercícios que estão aqui na descrição desse vídeo. Muito obrigado por sua atenção e eu vejo você na nossa próxima aula. Valeu!